Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Por favor, pegue o Evangelho. O Espírito Santo quer falar com você sobre uma coisa muito importante. Abra no Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 28 apenas. Já acharam? Está escrito assim: disseram-lhe, pois, quer dizer, a Jesus: que faremos para executarmos as obras de Deus? Você gostaria de saber? Em igreja? Perguntaram para Jesus: que faremos para executarmos as obras de Deus? Essa pergunta precisa de uma resposta muito firme, muito poderosa. Jesus Cristo vai dar essa resposta. Mas eu quero que você tenha realmente a curiosidade de saber a fórmula, a maneira correta para fazer as obras de Deus. Então, esta pergunta nós vamos fazer juntos para Jesus agora. Eu falo e você repete: que faremos para executarmos as obras de Deus? Quantos gostariam de saber como fazer? Amém? Então, em primeiro lugar, vamos aplaudir o Senhor Jesus com a melhor salva de palmas. Mas vamos dar a melhor mesmo, igreja. Tem que ser a melhor salva de palmas. Abra tua boca e glorifique a Deus enquanto você aplaude. Isso, olha que coisa linda. Quando você aplaude e dá glória, as palmas melhoram. Repare nisso. Isso, glorifica mais alto ainda. Com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Oh, glória! Aleluia, Senhor! Glória ao teu nome! Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós queremos essa resposta. O que faremos para executarmos as tuas obras? Envia a resposta agora pelo teu Espírito Santo. Fala conosco aqui nesta igreja. Fala com cada pessoa que está ouvindo a tua palavra. Pai querido, vem usar a boca do pregador agora. Vem tomar o lugar do pregador. Fale através dos lábios do pregador e envie a tua palavra, e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder sentar, quem tiver lugar. Jesus, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus Cristo responde no versículo seguinte, o de número 29. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Atenção! Você quer saber como fazer a obra de Deus? Jesus Cristo está dizendo que o objetivo de fazermos a obra é fazer as pessoas acreditarem que Ele é o Filho de Deus e que as pessoas creiam nele, creiam em Jesus Cristo. Esta é a obra. Nós não temos outra obra para fazer. Nós temos que crer, e isso é a obra de Deus na nossa vida, e fazer as pessoas que estão lá fora no mundo crerem em Jesus Cristo de todo o coração. Agora repare uma coisa entre a pergunta e a resposta. A pergunta foi feita no plural. Que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus Cristo responde no singular. Porque não existem as obras de Deus. Jesus respondeu e disse-lhes:
a obra de Deus é esta: que creais naquele que Ele enviou. E nós temos que anunciar isto hoje como obra de Deus. Frisar o tempo todo que não existem várias obras de Deus. Que Deus não está em todas as religiões, como se argumentam ultimamente, em todas as partes. Não engolir o raciocínio de que todas as religiões levam a Deus e que todas as religiões são boas. E que há vários caminhos. Como eu já escutei isso na minha vida. Há vários caminhos, mas todos têm por objetivo levar a Deus. Jesus Cristo, com a resposta que Ele deu, está confirmando o ensinamento que Ele declarou unicamente. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Há muitos caminhos ao homem que parecem direitos, mas a Bíblia diz que o fim deles são os caminhos da morte. Não existem várias obras, não existem vários caminhos, existe apenas um caminho, e o nome desse caminho é Jesus Cristo. E para fazer a obra de Deus, nós temos que fazer as pessoas acreditarem em Jesus Cristo como o único, suficiente e exclusivo Salvador. Jesus Cristo fez a obra quando estava aqui na terra. No Evangelho mesmo de João, no capítulo 17, no versículo 4, nós vamos encontrar Jesus Cristo dando o testemunho que fez a obra. Ele orou dizendo assim ao Pai: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus Cristo foi o primeiro obreiro. Você que é obreiro, você tem que dizer: que privilégio meu. Estou em continuação ao primeiro obreiro que foi Jesus Cristo. E Ele começou e consumou a obra. E qual é a obra de Deus, igreja? Qual é a obra de Deus? Fazer as pessoas acreditarem somente em Jesus. Você vê aqui no versículo 3, Jesus Cristo ainda orando, falando com o Pai, Ele disse: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus Cristo, no tempo que Ele estava aqui na terra, fazendo a obra de Deus, Ele trabalhou de uma maneira para fazer, primeiramente, os discípulos acreditarem naquele que Deus enviou. E Ele vai usar uma estratégia de trabalho que vai realmente realizar a obra. E esta obra Ele vai fazer utilizando sinais. No Evangelho de João, capítulo 2, versículo 11, como que Jesus Cristo fez os discípulos crerem que Ele era o enviado de Deus. O Cristo, o Salvador, o seu Filho. Aqui está escrito assim. Estou lendo João capítulo 2, versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então Ele vai usar o sinal. Ele precisa de discípulos, mas discípulos que acreditem que Ele é enviado de Deus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador. E lá em Caná da Galileia Ele faz aquele milagre, aquele sinal extraordinário de transformar água suja no melhor vinho que já se produziu nesta terra. É assim que Ele fez os discípulos crerem. Quando Jesus Cristo foi fazer a obra de Deus com as outras pessoas, já fora do seu grupo de discípulos, a obra de Deus é fazer as pessoas acreditarem que Jesus Cristo é um enviado de Deus. Não perca isso de mente, não saia desse foco. Olha só, Ele teve que fazer a obra de Deus com as outras pessoas, isto é, fazerem as outras pessoas acreditarem que Ele era o enviado de Deus e crerem nele.
Então eu quero que você veja aqui no capítulo 2 mesmo de João, no versículo 23. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. O que Jesus está fazendo aqui? A obra de Deus. Porque a obra de Deus é fazer as pessoas crerem no nome de Jesus Cristo. E mesmo quando ele precisou fazer com que os religiosos acreditassem nele, não mais os seus discípulos apenas, não mais as pessoas do mundo, mas até aquelas pessoas que eram religiosas, Jesus Cristo usou a força dos sinais. Quero que você veja no capítulo 3, versículo 1 e 2. E havia entre os fariseus, os religiosos fariseus, fanáticos fariseus, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, um dos principais religiosos. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Qual é a obra de Deus? Que creais naquele que ele enviou. Sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele já estava aí convencendo os religiosos com a força dos sinais, fazendo a obra de Deus, isto é, fazendo as pessoas acreditarem que ele era enviado de Deus para conquistar um território, no caso a Galileia, onde ele iria estabelecer o seu quartel-general, a sede do seu ministério. Ele precisa convencer aquela região que ele é enviado de Deus. Ele precisava fazer a obra de Deus na Galileia. Então ele vai usar também os sinais. Capítulo 4 aqui de João, versículo 45. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Eles viram todas as coisas, todos os sinais que Jesus Cristo tinha realizado em Jerusalém. E Jesus vai usar os sinais agora, já que ele conquistou a Galileia, está conquistando a Galileia, está fazendo a obra de Deus na Galileia. Ele quer convencer a elite, ele quer convencer os políticos, porque a obra de Deus abrange todas as pessoas. E Jesus não pode se ater só a um grupo, ele veio fazer a obra de Deus. Ele tem que pregar para todo mundo, ele tem que fazer as pessoas crerem, não importa se elas são ricas ou pobres, se são homens ou mulheres, se são da Galileia ou de Jerusalém. Ele tem que fazer as pessoas acreditarem que ele é o enviado de Deus. Esta é a obra. A pessoa que quer fazer a obra não tem outro objetivo na vida, e Jesus está fazendo a obra, e ele vai atingir a elite. Um homem, um oficial do rei, estava com o seu filho doente em Cafarnaum. E Jesus Cristo declara a sua estratégia quando este homem lhe pede socorro. Aqui no versículo 48, estou em João 4:48. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Jesus sabe que ele tem que fazer a obra de Deus, e ele sabe que os sinais são importantíssimos para as pessoas crerem em quem ele é. Disse-lhe o oficial do rei: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus está fazendo a obra, fazendo as pessoas crerem nele.
O que ele está utilizando para fazer a obra? Os sinais. E essa estratégia de Jesus Cristo vai ser amplificada agora, porque ele tem que convencer as multidões. Jerusalém, Galileia, mas ele quer a Judeia, ele quer Samaria, ele quer todos os territórios, ele tem que fazer a obra. Ele não pode estar limitado a um pequeno ponto geográfico. Ele tem que fazer a obra. Qual é a obra? Fazer as pessoas crerem que ele é o enviado de Deus, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Ele tem que convencer as pessoas. Ele vai agora atrair multidões. Ele vai agora fazer com que as multidões creiam nele, da maneira que ele tem que fazer a obra. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 2 está escrito: e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Versículo 14: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Capítulo 7, versículo 31, está escrito: e muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Será que o Cristo é outra pessoa? Será que se a gente ficar esperando outro Cristo aí, porventura fará mais sinais do que este está fazendo? Olha os sinais convencendo as pessoas. Eu quero ler com você ainda João 11, versículo 47 e o 48. Está escrito assim: depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Capítulo 12, versículo 17. Está escrito: a multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos, pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. Igreja, pastor, obreiro, obreira, você está fazendo a obra mais importante que existe em todo o universo. A obra é de Deus. E você quer atrair multidões. Você quer que as pessoas venham para a igreja. Você quer que as pessoas creiam em Jesus Cristo. Então deixe o Espírito de Deus realizar sinais, prodígios e maravilhas através da tua vida. Creia nos sinais do poder de Deus. Os sinais que Jesus começou a operar faziam com que as pessoas acreditassem na obra de Deus. E qual é a obra de Deus? Que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai, é o Salvador, é o Messias. Não existe, igreja, outra estratégia para se fazer a obra de Deus. Eu quero que aqui no final do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30, você confira isto. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Os sinais é para as pessoas acreditarem. É para você fazer a obra de Deus. Tem que acontecer sinal no teu ministério. Coisas tremendas têm que acontecer no teu ministério. É assim que as pessoas vão procurar e crer em Jesus Cristo. O último versículo do Evangelho de João diz assim:
Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Você sabe por que tudo não está escrito aqui? E você sabe por que João disse, infelizmente, tem muitas outras coisas que ele fez. Eu gostaria de saber, para estudo, para aumentar a nossa fé. Mas o que está escrito aqui já é suficiente para a gente crer que Ele é o Filho de Deus. Se a gente crer nele, nós teremos a vida eterna. Esta é a obra de Deus. A vida eterna é esta, que creio em Ti só por único Deus verdadeiro e em Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a obra de Deus. Eu consumei a obra que me deste a fazer aqui na terra. Esta é a obra de Deus. Não existe outra obra. O final do Evangelho de João dizendo, infelizmente, aqui não tem tudo. Não pudemos escrever tudo. Sabe por que não pôde escrever tudo ali? Sabe por que está faltando os sinais aqui no Evangelho de João? Porque os próximos sinais vão ser feitos na tua vida, pelo teu ministério. Sim, sim, Deus quer fazer a obra através de você. O restante desse Evangelho vai ser escrito no teu coração, vai ser escrito na tua vida. Você vai realizar sinais, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. E para quê? Para fazer a obra de Deus. E qual o objetivo da obra de Deus? Fazer as pessoas crerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E quem crê nele tem a vida eterna. O sinal, ele tem o dom de provocar temor nos incrédulos. A pessoa chega na igreja e vê coisas que ela nunca viu antes na vida. Ela tem que ver sinais. E ela tem que sentir temor quando ver esses sinais. A pessoa, quando sente o temor, ela para pensar. Por isso que você tem que orar a Deus, Senhor, se eu tenho que realizar sinais na minha vida. Os sinais têm que acontecer através da minha vida. Para colocar temor no coração da pessoa que eu preciso fazer a obra de Deus. Eu preciso convencer aquela pessoa que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o único Salvador da humanidade. E o Senhor tem que fazer sinais através de mim. A pessoa que me ouvir tem que sentir temor por aquilo que ela viu. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 43. Está escrito assim: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. As pessoas, quando viam os sinais e maravilhas que se faziam pelos apóstolos, as pessoas sentiam temor. Mas analisa essa frase: os sinais eram feitos através dos apóstolos, se faziam pelos apóstolos. Quem fazia esses sinais? Ora, o Espírito Santo de Deus. Os sinais eram feitos através dos apóstolos, e isso criava temor para que as pessoas ouvissem o que eles estavam falando. Quando o adversário se levantava e quando surgia a perseguição, os sinais também se apresentavam ali para calar a boca do adversário. Atos capítulo 4, versículo 16, está escrito: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Eles tinham que engolir, tinham que calar a boca. Como que poderiam dizer que aquilo lá não tinha acontecido, se ali estava o aleijado de nascença, curado pelo poder de Deus? Uma pessoa conhecida na cidade inteira. Eles tinham que calar a boca. Não adiantava mais dizer que Jesus era um enganador, que Jesus era um falso profeta. Não adiantava mais dizer que Jesus Cristo estava morto. Não adiantava mais dizer que o corpo dele tinha sido roubado pelos discípulos, porque os sinais estavam acontecendo, os prodígios, as maravilhas. Então o adversário tinha que calar a boca. Quando os sinais acontecem, as pessoas veem aquilo e elas ficam com os ouvidos bem abertos
porque elas querem compreender o que está acontecendo. Elas ficam com os olhos arregalados, elas ficam examinando qual é o truque, qual é o negócio que está acontecendo. Eles ficam imaginando, deve ser combinado. O pastor deve ter dado dinheiro para essa pessoa dar o testemunho. O pastor deve ter combinado esse truque, essa farsa com a pessoa. Eles ficam atentos. Eles querem descobrir o que está acontecendo. Eu quero que você olhe comigo como os milagres, os prodígios, as maravilhas faz com que as pessoas prestem atenção na palavra, porque o objetivo é pregar a palavra, mas o sinal, ele faz a pessoa ter temor, prestar atenção. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 6. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Ninguém queria saber do que Filipe tinha para pregar, mas a partir do momento que ele começou a fazer sinais, todo mundo está prestando atenção e todo mundo está olhando, examinando, porque tem coisas notórias acontecendo e não há explicação. Quem sabe esse moço chamado Filipe, que está fazendo esses sinais, nos explique como isso acontece. Então é por isso que prestavam atenção no que Filipe dizia, porque quem sabe ele vai nos explicar como que esses milagres, esses sinais acontecem, e que sinais que Filipe realizava e que chamava tanta atenção. Versículo 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Ver um paralítico andar, ver um demônio sair pela ordem de uma pessoa humana, um homem, uma mulher ter autoridade sobre os demônios do inferno, isso arregala os olhos de qualquer pessoa. Isso abre o ouvido de qualquer pessoa. Ver um milagre acontecendo. Como que isso acontece? Presta atenção no que eu vou dizer, que eu vou explicar como isso acontece. Isso acontece porque eu falo em nome de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o Filho de Deus Todo-Poderoso, o único Salvador da humanidade. Ele morreu na cruz do Calvário, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia e está vivo pelos séculos dos séculos. Esta é a obra de Deus. Esta é a obra de Deus, é assim que se faz a obra de Deus. Jesus Cristo nos mandou fazer a obra, mas Ele garantiu que os sinais irão nos acompanhar. Eu quero que você leia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, o último capítulo deste Evangelho, a partir do versículo 15. Jesus ressuscitado nos disse, diga, eu faço a obra de Deus. Estou aprendendo a fazer a obra de Deus. Então preste atenção no que ele disse, para você e para mim. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Você faz a obra de Deus aqui na terra, e o Senhor de lá da glória, à direita do Pai, Ele realiza os sinais. E as pessoas vendo os sinais, crerão em que você fala. E em você estará ganhando almas para Jesus Cristo.
tem que ter sinais. Você tem que usar a mesma estratégia que Jesus Cristo usou. Você não pode mais continuar fazendo uma reunião com meia dúzia de pessoas. Você não pode mais chegar na igreja e sentir desânimo. Só isso de gente. Está faltando um sinal na tua vida. Está faltando sinais no teu ministério. Não adianta você reclamar, mas ele tem e eu não tenho. Deixa eu dizer uma coisa para todos vocês que estão aqui. Para todos os pastores, pastoras, obreiros e obreiras, todos que estão aqui. Deus me deu uma unção, Deus me deu graça, e Deus me deu o dom da palavra, e Deus me deu muitas coisas. Mas nenhuma destas coisas eu estou retendo comigo. Vocês estão ligados comigo, e eu quero te declarar que a mesma unção que o Espírito Santo de Deus colocou na minha vida, está sobre a tua vida também. O que Deus faz através de mim, Ele faz através de você. Se Deus usa a minha boca para falar, Ele vai usar a tua boca para falar. Porque é o mesmo Espírito que está em mim, é o mesmo Espírito que está em você. Não adianta alguém de vez em quando dizer, esse povo aí fora, esse povo só quer saber do pastor João Ribe, ficam correndo atrás do homem. Não, eles não estão correndo atrás do homem, não. Eles estão correndo atrás da unção do Espírito Santo que está na minha vida e que está sobre a tua vida também, se você tomar posse agora. Nunca mais você estará na igreja e alguém virá à igreja e dirá, que pena, pastor João Ribe não está aí hoje. Quem está aí é aquele pastorzinho, aquela pastorzinha. Quem está aí? Aquela pessoa, nem conheço. Que pena, o pastor não está aí, eu vou embora. Nunca mais alguém vai se levantar no meio da reunião para sair, porque não me viu. Porque na hora que você estiver aqui na frente abrindo a tua boca, nesta igreja ou em qualquer outro lugar, eles vão ver sobre a tua vida a mesma unção do Espírito Santo que está sobre mim. Porque eu creio nesses sinais, eu creio no poder de Deus, eu creio em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se Deus tem me dado graça para atrair multidões, você vai atrair também. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Nós temos que orar para que estas coisas aconteçam na igreja e no teu ministério. Eu quero que você veja aqui no livro de Atos 4:24. Ache, porque eu quero que você acompanhe. E ouvindo eles isto é, os discípulos, os apóstolos, os membros da igreja, ouvindo que ia ter perseguição, que eles estavam proibidos de pregar o evangelho, que havia oposição, e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus que tu ungiste se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e com os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede
concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Esta igreja que nós queremos ver, é este ministério que o Espírito Santo preparou para a tua vida. É isso que Jesus quer que você viva. As igrejas aí fora estão desesperadas para atrair pessoas. Fazem de tudo. Inventam heresias, distribuem coisas ditas ungidas, milagrosas. E tem até igreja aí fora que, para atrair o povo, está dizendo: venha buscar uma cesta básica. Estão distribuindo alimento até, para ver se atrai o povo. E é lógico, a pessoa vai lá buscar comida, vai buscar a sacola, finge que acredita e leva a sacola e vai embora dando risada. Sabe por quê? Distribuir alimento ou estas coisas não provoca temor de Deus. Não abre os olhos de ninguém, não abre os ouvidos de ninguém, não esclarece nada. Eu sou a favor da assistência social, não estou dizendo que não. Mas nada pode substituir na igreja o poder de Deus. O que as igrejas precisam viver é esta Bíblia que está aqui, é este Novo Testamento que está aqui. Jesus Cristo se preocupou com a assistência social? Lógico que sim. Alimentou multidões famintas? Lógico que sim. Mas não era isto que Jesus queria usar como gancho para atrair as multidões, para fazer as pessoas crerem em quem Ele era. Ele tinha que fazer a obra de Deus, não assistência social. Ele tinha que pregar salvação, vida eterna. Eu quero que você veja comigo aqui, no Evangelho de João, capítulo 6, onde nós começamos a nossa leitura. Mas eu quero que você veja alguns versículos antes apenas. A partir do versículo 26, o que Jesus disse. João 6, 26. Pertinho do início da nossa leitura. Jesus está com uma multidão no pé dele. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Igreja, pregue a palavra de Deus, anuncie o nome de Jesus Cristo. Não há outro Salvador como Ele, não há outro mediador como Ele, não há outro nome em cima no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não há ninguém semelhante a Jesus Cristo. E quando você fala isso com autoridade, os milagres, prodígios, sinais e maravilhas acontecem para converter o povo e fazer com que eles creiam em Jesus Cristo. Você quer viver esse ministério, sim ou não? Vamos orar tal e qual Atos 4:24. Agora que você ouviu esta palavra, nós vamos orar desta maneira. Nós vamos ter que chacoalhar o Brasil, igreja. Nós vamos ter que chacoalhar, começando pelo bairro em que a tua igreja está. Naquela rua, toda a vizinhança tem que dizer: coisas incríveis acontecem lá. Vamos ver? As pessoas vão começar a ter curiosidade.
e virão até por curiosidade. E vai ficar uma polêmica em volta da tua igreja. As pessoas dizendo: é farsa, é combinado, é tudo pago, é tudo mentira. Ah, mas vamos lá ver. Até um dia que vai acontecer um sinal notório, que a pessoa não vai ter como contradizer. Não apenas um sinal referente à cura, maravilhas, ou milagres, ou libertações, mas um sinal que vai convencer a pessoa de uma vez por todas, vai ser a salvação da sua alma. Ela vai se entregar para Jesus Cristo. Deus vai começar a somar na igreja as pessoas que você vai ganhar para o reino de Deus. A pessoa tem que chegar para você e falar: faz uma oração aqui para mim. E você vai falar: faço. O que está acontecendo? Assim, assim, assim. Aí você vai orar. E a pessoa vai para casa. Aí ela vai ver aquele sinal acontecer. Ela vai sair contando para todo mundo: foi naquela igreja. Que igreja? Aquela lá. Qual? Aquela lá da galinha e dos pintinhos. Não lembro o nome, aquela da galinha e dos pintinhos. E as multidões virão. Você está compreendendo isso? Você tem que começar a orar a Deus e dizer: meu Deus, esses sinais têm que acontecer, tem que me seguir. Eu não posso orar e tudo continuar como está. Desse jeito não dá para fazer a obra. Não dá para fazer a obra, meu Deus. Jesus, que é teu filho, que prega melhor do que qualquer pessoa do mundo, não abriu mão dos sinais? Que podia convencer qualquer pessoa só pelo argumento, só pela palavra, só conversando, ele podia converter qualquer pessoa. O teu filho Jesus não abriu mão dos sinais. Mandou tirar a pedra da frente da sepultura do defunto apodrecido e ressuscitou pelo teu poder. Ele fez esse sinal e todo mundo creu nele. Eu quero, meu Deus, orar pelo doente, pelo leproso, pelo morto. Eu quero ver o defunto levantar. Os sinais vão ter que começar a acontecer. Você tem que exigir isto. É para fazer a obra de Deus. Não é para a gente ficar famoso, não. Não é para a gente querer parecer mais santo do que qualquer outro, não. O sinal tem que acontecer para você fazer a obra de Deus. E atenção, que eu não estou falando só com pastores e pastoras, estou falando com todos os obreiros que estão aqui. Parentes, amigos, pessoas no teu local de trabalho, gente na tua escola, e até estranhos dentro do ônibus, ou no ponto de ônibus, ou na estação do metrô, ou até na calçada. Você vai ter que começar a encontrar essas pessoas, e elas vão abrir o coração para você. Vai começar gente a aparecer na tua frente e dizer: estou com uma dor de cabeça. Ah, é? Vem cá. Está curado em nome de Jesus. Aí ele vai contar para todo mundo no trabalho: olha, ele pôs a mão em mim, falou que eu estou curado em nome de Jesus, sumiu. Fazer a obra de Deus, fazer as pessoas acreditarem, esta é a obra de Deus. Fazer as pessoas acreditarem que Jesus Cristo foi enviado por Deus, que Ele é o Filho de Deus, o único Salvador. Isso tem que acontecer. Esses sinais têm que seguir você. Você tem que ser seguido, seguida pelos sinais. As pessoas têm que começar a fazer comentários a respeito da tua vida. Que pessoa estranha. Não bebe, não fuma, não joga, não usa drogas. Que pessoa estranha, não fala palavrão, não conta piada suja. E essa pessoa, quando abre a boca e diz que uma coisa vai acontecer, acontece. Quando ela fala, sucede do jeito que essa pessoa falou. E tem outra coisa, essa pessoa é realmente muito estranha. Ela é muito amiga de Deus, porque ela só fala de Jesus Cristo. É uma coisa impressionante. Dá gosto ouvir essa pessoa falar de Jesus. É esta obra que você tem que viver. Não é ficar desanimado ali na frente. O que eu faço para essa igreja encher?
Não, meu querido, quando você entrar na igreja, quando você abrir a tua boca, ou quando você encontrar com qualquer pessoa, ou quando você orar por alguém em particular, a situação tem que mudar. As vidas das pessoas têm que melhorar. Você tem que ser um portador, uma portadora da bênção de Deus. As pessoas têm que ficar curiosas a respeito da tua fé. Tem que acontecer coisas através de você que elas fiquem cada vez mais interessadas na tua vida. Elas querem saber o que há nesta pessoa, o que ela tem que a faz tão especial. Elas vão querer ouvir a razão de tantos sinais na tua vida. Coisas extraordinárias. Eu presenciei um testemunho de um sinal, pena que eu não estava lá. Eu não estava lá na hora que o sinal estava acontecendo. A pessoa deu testemunho. Uma mulher satanista, ela e o marido, dentro de casa, com a imagem de Lúcifer, a imagem da Maria Padilha e a imagem de um tal de Tiriri. O Tiriri fazia ela se enfiar nas drogas, a Maria Padilha fazia ela se prostituir e o Lúcifer tinha feito um pacto de sangue com ela. E ela estava dentro de casa. Lúcifer tinha dito que a vida dela iria melhorar depois daquele pacto de sangue. Mas a vida dela só piorou. Ela e o marido. Mas os dois fazendo tudo o que Lúcifer mandava. E numa noite em que ela e o marido estavam dentro daquele quartinho, junto com Lúcifer, junto com a Maria Padilha, junto com as outras imagens, o Tiriri, o Lúcifer falou para ela: me faça uma obrigação assim, assim, assim. Ela ouviu a voz. E ela disse: sim, senhor. Mas outra voz falou para ela: ligue o rádio agora. Talvez até ela tenha pensado que era uma voz ali mesmo, das trevas, não é? Da turminha do Lúcifer. E era 11 horas da noite e ela ligou o rádio. E ficaram ouvindo, era um pouco mais das 11. Ela disse que era uma oração. Devia ser alguma oração feita numa pregação. Talvez uma reunião de sexta-feira que gravaram tudo e foi pro ar até a oração. Ela disse que era uma oração contra o diabo. Uma oração contra o poder das trevas. Ela ligou o rádio e estava aquela oração no ar. E ela começou a ouvir, nunca tinha ouvido aquele homem. Ela começou a ouvir a oração. Em volta do pescoço da Maria Padilha tinha as contas, aqueles colares. De repente, no meio da oração, ela se arrepiou toda porque as contas arrebentaram e todas aquelas bolinhas e enfeites se espalharam pelo chão. Aí a imagem da Maria Padilha, pof, caiu por terra e espatifou-se. Ela ficou arrepiada. Aí as contas que estavam no Tiriri arrebentaram também e caíram por terra. Aí o Tiriri ficou tiririca. Caiu a imagem dele também em profit. Ela e o marido com o olho arregalado. E a oração comendo no rádio. Colocando por terra toda a força do inferno. Todo o poder do diabo. Mas estava lá o Lúcifer. Aquela imagem grande, vermelha, com chifre e tudo. E por fim, a imagem do Lúcifer caiu. Não sozinha, mas pelo poder de Deus. Caiu por terra e espatifou-se. Ela e o marido receberam Jesus Cristo pela rádio como único Salvador. E se batizaram agora na cidade do Rio de Janeiro. Foram à Paz e Vida do Rio, pegaram pela rádio o endereço da Paz e Vida, foram lá e se batizaram. Será que nunca ninguém tinha pregado o evangelho para aquela mulher que era satanista e para o marido dela que era satanista? Várias vezes. E várias vezes eles devem ter ligado a televisão, ou a rádio, ou alguém deu um folheto na rua. Várias vezes, pode ter certeza disso. Mas o que foi que fez com que eles compreendessem a verdade, abandonassem Lúcifer, a Maria Padilha, o Tiriri, deixasse aquele pacto de morte? O que fez com que eles mudassem de ideia foi o sinal. Amém? Foi o sinal. Eu quero que Deus repita esse sinal no dia 12 de outubro no Brasil. Deus
vai começar a fazer coisas tremendas. Deus quer usar a tua vida para isso. Deus quer fazer coisas grandes através de você. Deus está querendo que você viva este evangelho e faça a obra de Deus do jeito que está aqui na sua palavra. Jesus não abriu mão dos sinais. Eu também não abro. Mesmo porque Ele garantiu que vai cooperar conosco fazendo sinais. E tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. É para a glória de Deus, não é para a nossa própria glória. É para a glória de Deus e do seu único Filho, Jesus Cristo. Nós vamos fazer a oração com fé, conforme aqui está em Atos 4, 24. Por isso, eu vou pedir para você vir aqui na frente. Porque Deus me deu unção, Deus me deu graça. E eu quero compartilhar isto com você. Eu quero que a partir de hoje, você diga: a unção que está no pastor João Ribe Palharim está sobre a minha vida também. Quero que você assuma isso. Quero que você perca o medo de orar pelas pessoas e de falar de Jesus Cristo. Fazer a obra de Deus. Afinal, você é obreiro. Você é obreira. Jesus Cristo foi o primeiro obreiro. Na quinta-feira à noite, véspera da sua morte, Ele orou: Pai, consumei aqui na terra a obra que me deste a fazer. Você não pode ficar nesta terra, neste mundo, sem fazer a obra de Deus. E nem fazendo a obra de Deus pela metade. E nem fazendo a obra de Deus mais ou menos. Não tem meio curado, meio libertado, meio salvo. Através de você, as pessoas têm que ser 100% curadas, 100% libertadas, 100% transformadas, 100% salvas em nome de Jesus Cristo. Fazer a obra de Deus é fazer as pessoas crerem que Jesus Cristo é quem Ele é. Amém? Esta é a obra. E hoje você aprendeu como fazer a obra de Deus. Hoje você aprendeu. Seu ministério vai crescer muito agora. Amém? Você vai fazer grandes coisas em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, feche os teus olhos agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua obra é impossível de ser feita apenas com recursos humanos. Não há capacidade humana, nem inteligência humana, nem talento humano para fazer as pessoas crerem que o teu único Filho Jesus Cristo é o único Salvador da humanidade. As pessoas têm que ver algo mais. Elas têm que ver sinais. O diabo não tenta fazer sinais, meu Deus. O diabo não tenta atrair as pessoas fazendo sinais. Sinais de mentira. Prodígios de engano. Mas os ingênuos creem. E o diabo tem enganado a muitos. Ó Deus, nós não temos o espírito de engano, nem o espírito da mentira. Nós temos o teu Espírito Santo. O Espírito da verdade que o mundo não vê e nem pode receber, mas que nós temos e habita conosco. Aleluia. Oriandalaia, Surimixia, Aliatia. Oriandalaia, Siricria. Oh Pai, o Senhor sabe que há uma grande obra a ser feita aqui na terra antes da volta iminente do teu Filho Jesus. E nós temos que fazer a tua obra, Deus, fazer as pessoas acreditarem e receberem o teu Filho Jesus como único, suficiente e exclusivo Salvador. E nós não abrimos mão dos sinais.
O teu filho Jesus poderia ter aberto mão dos sinais, porque afinal o teu filho já tinha toda a graça, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Bastava ouvi-lo, bastava vê-lo, mas mesmo assim ele não abriu mão dos sinais. Nós não abrimos mão, Senhor, mesmo porque recebemos uma ordem do teu filho Jesus de fazer a tua obra, meu Pai. Recebemos dele a garantia que esses sinais nos seguirão, oh glória! Oh glória, lia, tia, sili, tia! Ó Deus, nós estamos sentindo que nem ainda pedimos, mas a tua virtude e o teu poder já está descendo. Oh, lia, tia, elia, mali, tia, tili, cria. É isso que nós queremos. Que o Senhor coopere conosco, estendendo a tua mão. Para que o Senhor nos conceda que preguemos com toda ousadia a tua palavra, apoiados nos sinais, prodígios e maravilhas que o Senhor realiza através de nós. Ali, ali, atilisuli, michilia. Andilia, machalaya, tiana, kia, tiroia, nialia. Olia, machalaias. Oh, Pai querido, o Senhor é aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Oh Deus, o inferno sempre vai se levantar contra o teu santo filho Jesus, que o Senhor ungiu. O mundo vai se ajuntar contra a tua obra, mas eles não vão conseguir prevalecer, ó Deus, ainda que nos ameacem, porque o Senhor está olhando para as suas ameaças. Então concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. Move esse lugar agora. Move esse lugar agora, ó Deus, abala a nossa vida. Ola chilia chulia sulima cheia, tanti suti sulimi churiandalas, alioia paia chiloi, aliania chila calamisha loia tia nanda soluia. Oh meu Pai, a unção que o Senhor tem me dado, eu compartilho, eu divido, eu distribuo, eu passo, e me dá mais, meu Deus, e me dá mais, porque eu quero passar essa unção, eu quero distribuir o que o Senhor tem me dado. Lia, tia, Eli. Alamachulia, Toulouse, Andilia. Você tem esta unção. Você tem esse poder. Você tem esta virtude. Você tem esta graça. Oh glória, tome posse desse poder para fazer a obra. Aleluia.
A palavra vai sair ungida da tua boca. As pessoas vão prestar atenção no que você fala, porque elas vão ver os sinais que Deus opera através da tua vida. Deus agora te dá boca, graça e sabedoria. Deus agora te dá virtude e poder. Deus agora te dá unção. Deus agora te dá autoridade. O teu corpo está ungido. A virtude do Espírito Santo está sobre a tua vida. Oh, glória! Se prepare para as multidões que virão ao teu encontro. Oliá, Shuli, Shuli, Atilia. Oriandalaias. Vai ser o maior comentário sobre a tua vida, sobre a igreja que você dirige, sobre a igreja que você congrega. Vai ser um comentário só. Aleluia! Use as suas mãos e comece a aplaudir a Deus. Tome posse. Agradece, o teu ministério enriqueceu hoje. A tua visão de como fazer a obra enriqueceu hoje. Aplaude a Deus e agradece por isso que o Espírito Santo te comunicou. Aquilo que Ele fez no teu ministério, na tua vida hoje é tremendo. Aleluia! Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor Zua Ribi Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.